Sobre um corpo de 6 kg de massa, inicialmente em repouso, sobre uma mesa horizontal perfeitamente lisa, aplica-se uma força F constante também horizontal. Deixa eu ver, o corpo está em repouso, massa 6 kg, beleza. Após um deslocamento de 25 metros, o corpo apresenta uma velocidade de 5 metros por segundo. A intensidade de força F aplicada no corpo em newtons foi de quanto? Agora é o contrário. Agora, com essas informações, a gente vai ter que encontrar a força F. Beleza. Após um deslocamento de 25 metros, apresenta uma velocidade de 5 metros por segundo. Como é que eu acho a aceleração? Aí que você vê que uma coisa puxa a outra e que física é uma escada. Então, se você não deu a devida atenção em cinemática, pulou, não deu atenção e quis pular para cá, agora você vê que vai fazer falta. Porque quem fez bastante questão de cinemática sabe encontrar a aceleração. Nesse caso, ele não deu tempo, ele deu deslocamento. O corpo saiu daqui, percorreu 25 metros, tá? Vamos chamar de distância D. Uma distância D. Bom, a velocidade inicial 0, e aqui ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo, beleza? Vê só, pensa comigo. Pensa comigo. Eles, sofrem uma aceleração. Eu tenho uma massa. Bom, o que é que faltaria nesse caso para encontrar a intensidade de F? A aceleração. Beleza. E como é que eu encontro a aceleração aqui nesse caso? Bom, a massa eu tenho, né? Falta só a aceleração, porque uma vez que eu tenho a massa e a aceleração, eu tenho a força resultante. E aí? Como eu falei, aí que necessário, né? Um pouco cinemática, que a gente vai usar o Torricelli. Velocidade final, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Então a velocidade final é 5, então fica 25, aqui é 0, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então a aceleração é de 1/2, né? Que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Com essa informação, usando a segunda lei, a gente encontra o valor da força que estava sendo aplicado aqui, tá? Para gerar essa aceleração. Bom, vai ser igual a... Vou explicar por meio, a mesma coisa que dividir por 2. 3 newtons, certo? Letra A. A resultante de duas forças perpendiculares entre si e aplicadas sobre um corpo de intensidade sobre o mesmo corpo tem intensidade igual a raiz de 20 newtons. Se a intensidade de um deles é o dobro da força da intensidade da outra, a intensidade da maior é quanto? Beleza. Duas forças perpendiculares entre si. Vamos chamá-las de F1 e F2. Bom, a gente sabe, né,
aqui, para achar a resultante, nesse caso, a gente alinha as duas e vai formar um triângulo retângulo. Então aqui tem a força resultante, F1 e F2. Bom, ele fala que uma é o dobro da outra. Enfim, tanto faz. Vamos dizer que F2 é 2F1. Aí o que é que nós temos? Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Mas quem é F2? Isso aqui. Então, força resultante ao quadrado. Bom, aqui a gente vai ter F1 ao quadrado mais 4F1 ao quadrado. 5 F1 ao quadrado. Então, raiz de 20 igual a 5F1 ao quadrado. Bom, vai dar 4, então F1 vale 2. Bom, se F1 vale 2, F2 vale 4, que é o dobro, né? Então, a resposta aqui, letra D. Então, as forças são 4 newtons, 2, e a resultante, né? Raiz de 20. Beleza? Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde à unidade derivada no sistema internacional para a grandeza força, tá? Então, ó, análise de unidades aqui. Veja bem, assim, esse é um assunto bem massa de estudar, tá? Não é difícil, é só você ir mexendo com as unidades, fazendo as operações com as unidades, como se fosse uma operação algébrica normal. Então, ó, força, a gente sabe que é massa vezes a aceleração. No SI, massa é quilograma, a aceleração, tipo assim, ó. Essa chave que eu tô colocando é para indicar que eu estou mexendo nas unidades, tá? Então, ó, indicar aqui que eu vou trocar. Vou indicar as unidades de massa e da aceleração no sistema internacional, certo? Então fica quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Porque eu pego um valor em quilograma e multiplico por outro valor que está em metro por segundo ao quadrado. Logo, a unidade correspondente é quilograma metro por segundo ao quadrado. O que já tem ali, né? Então, a unidade de força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Letra D. Bem tranquilo. Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas forças, F1 de 9 N e F2 de 15, que estão dispostos a formar entre si um ângulo de 120. A intensidade da força resultante em Newton será de quanto? Novamente, uma questão que é mais de vetores do que realmente leis de Newton, mas que ainda assim é importante a gente saber resolver, tá? Vamos lá. Aqui, veja que ele não deu nenhuma figura para a gente saber. Ele não deu nenhuma figura dos vetores, mas não é necessário. Do jeito que ele falou, dá para a gente montar. Vamos lá. Ângulo entre vetores. Lembre-se sempre, quando ele fala um certo ângulo sempre vetores, o ângulo sempre vai estar... Você tem que conectar os vetores com a mesma origem. Então, esses vetores vão estar assim, ó.
Como é 120, é maior que 90, né? Então, essa é a configuração. Tá? Um erro muito comum, só para relembrar, um erro muito comum é tipo, se dois vetores têm um ângulo, formam um ângulo θ, um erro comum seria fazer isso aqui. Mas está errado. Quando eu falo que dois vetores formam um ângulo θ, eles têm que estar com a mesma origem, tá? O ângulo é quando eles estão conectados na mesma origem, beleza? Como é o caso aqui. Então, para eu indicar o 120, eu tenho que conectar os vetores na mesma origem. Bom, tanto faz quem é quem aqui, porque eu só quero um módulo, então eu vou dizer que aqui é 9 e aqui é 15. Tanto faz, tá? Realmente tanto faz. O módulo sempre vai ser o mesmo. Bom, para somar dos vetores, eu tenho que enfileirar, tá? Ou seja, eu vou pegar esse vetor e vou trazer ele para cá, para deixar enfileirado. Então, veja, ele vai manter a direção, sentido e módulo. Então, essa direção aqui é a mesma do vetor de 9 newtons. Então, aqui é 120, então aqui vai ser 60. Tá? Agora que eles estão enfileirados, eu posso fazer a soma. O que é a soma? A soma, o vetor resultante da soma vai ser um vetor que vai da origem do primeiro à extremidade do último. Vai fechar isso aqui, tá? Indo da extremidade, indo da origem até a outra extremidade, tá? Então, vamos chamar de R a resultante. Então, aqui eu tenho um triângulo, ó. De lados 15 e 9, e esse ângulo aqui 60. Bom, aqui eu vou usar a lei dos cossenos. R ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 2 vezes 15 vezes 9 vezes cosseno de 60, tá? Cosseno de 60 é 1 meio. Então, eu já posso cortar aqui. Porque vai ficar 2 vezes 1 meio, que é 1. Né? Então, R ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, 225, mais 9 ao quadrado, que é 81, menos 15 vezes 9. 15 vezes 9... Bom, vamos lá. 30, 60... 15 vezes 4 é 60. Vezes 8 vai ser o quê? 120, né? Dá 135. Bom, 225 mais 81 menos 135 vai dar quanto? Bom, 225 menos 135... dá 171. Isso aqui vai dar 171. Bom, 171 tem que fatorar. Deixa eu ver. Tá com cara que vai ser a letra B. Vamos ver se 171 é divisível por 19. Tipo, 9 vezes 19... É, isso. 171 é a mesma coisa que 9 vezes 19. Então, tirando a raiz, eu tenho que a resultante é 3 raiz de 19 newtons. Letra B. A carga elementar E foi medida em 1909 pelo físico norte-americano Robert Millikan, num experimento que ficou conhecido como a gota de óleo de Millikan. Nesse experimento, as partículas de óleo carregadas negativamente eram pulverizadas no interior de uma câmara
Por causa da ação da força da gravidade, algumas gotas descreviam movimentos verticais descendentes. No compartimento no interior da câmara, algumas gotas de óleo de massa M ficavam em equilíbrio devido a uma força eletrostática FEL, tá? Força da gravidade FG, força eletrostática FEL. Ou seja, algumas caíam devido à força da gravidade, mas outras ficavam em equilíbrio devido a outra força que atuava, gerada por placas metálicas que estavam carregadas negativamente. Dessa forma, Millikan conseguia visualizar essas gotas em repouso e determinar seu diâmetro e, por consequência, a relação carga elétrica e massa. Com relação às grandezas descritas que estão nessa gota de óleo em equilíbrio, em termos vetoriais, é correto expressar o quê? Adote o vetor G como vetor referente à aceleração da gravidade. Parece ser um problema de eletrostática, mas não é. Dá para resolver apenas com o conceito de equilíbrio das leis de Newton e com o que a gente viu até agora, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer bem, né, em detalhes para encontrar uma relação correta. Veja, a gota, bom, uma gota por si só vai atuar nela o vetor força gravitacional, tá? Que é igual a m vezes g, que é uma aceleração que também é um vetor, tá? Beleza. Algumas gotas só vai atuar essa força e, portanto, ela vai cair. Beleza, mas outras permanecem em equilíbrio. Para permanecer em equilíbrio, tem que atuar uma força. Como só tem essa força aí, verticalmente para baixo, para ficar em equilíbrio tem que ter uma outra força, um outro vetor que anule esse. Para poder anular, a gente tem que saber que o vetor tem que ser de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário, tá? E essa força é dita que é a força elétrica. É a força elétrica. Ok? Que vai anular. Bom, daqui, tá? A gente pode... a gente sabe que a intensidade dessa força tem que ser igual à intensidade dessa força, mas na notação correta vetorial é o seguinte: o módulo da força do vetor força elétrica tem que ser igual ao módulo do vetor força gravitacional, tá? Então isso é uma relação correta para a partícula em equilíbrio. Isso é uma relação correta para a partícula em equilíbrio. Vamos ver se tem? Não, não tem. Tem isso aqui, mas ele está dizendo que a soma dá zero. Não, na verdade os módulos são iguais. Se os módulos são iguais, isso é um valor escalar, tá? Fica assim, ó. Na verdade, a diferença dos módulos vai dar zero. Tá? Mas não é o jeito que está aqui. Beleza. Aí só falta... letra A, dizer que os vetores são iguais, tá errado. Os vetores não são iguais. Esse vetor não é igual a esse. Eles têm o mesmo módulo, mas não são iguais. Por quê? Beleza, eles podem ter mesmo módulo, mesma direção, podem ter sentido o contrário. Um vetor que é determinado pelo quê? Módulo, direção e sentido. Se um deles for diferente, já não é igual, tá? Então não é a letra A também. Então não é a letra A nem a letra C. Letra B. Claro, nossa. Eu quero ver se você sabe o que é que tem de absurdo aqui na letra B. Vou dar 5 segundos. O que tem de absurdo na letra B é que a massa não é um vetor, a massa é uma grandeza escalar, tá? Ó. Não tem setinha em cima pra dizer que é um vetor, só tem G que é um vetor, tá? Então só sobra realmente a letra D. Pois veja, como é que eu chego nessa expressão?
Para ter equilíbrio, a força resultante tem que ser zero, né? Na verdade, a forma mais completa é dizer que a soma vetorial das forças vai dar um vetor nulo. Ou seja, soma vetorial das forças. Quais são as forças vetoriais? Os vetores aqui. Força elétrica mais força gravitacional. Esses dois vetores vai dar um vetor nulo. Tá? Então, a força elétrica, aliás, força gravitacional é o negativo, passando para o outro lado, né? Ou somando os dois membros da equação vetorial por isso aqui. Na verdade, pelo negativo desse, fica assim. Então, ó, o vetor força gravitacional, ele é o negativo do vetor força elétrica. Pois eles têm a mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. Novamente, propriedades vetoriais, tá? Se não entendeu isso aqui, assista a aula de vetores. Vamos lá. Como eu falei, aqui é m vezes g, que g é um vetor. É que nas contas que a gente faz, né, normalmente a gente já coloca o módulo, né, m vezes g. Porque se for fazer o tratamento vetorial direitinho, né, dá muito trabalho, fica tedioso. Dividindo ambos os membros aqui da equação por m, fica essa expressão aqui, que o vetor aceleração da gravidade é igual ao negativo do vetor força elétrica multiplicado pelo inverso negativo da massa. Letra D. Um carro de 1 tonelada, inicialmente em repouso, é submetido à ação de uma força resultante horizontal e constante de 2.000 newtons. A velocidade desse carro 10 segundos após o início da ação da força resultante em km por hora vale, olha lá. Bom, eu tenho o carro, vou imaginar que o carro é um bloco, tá? De massa M, que é 1 tonelada, então é o valor que foi fornecido. Vamos lá, ele fala que tem uma força resultante, então pode ter uma força ou várias forças. O que importa é a força resultante, que substitui as outras, né? É horizontal e a intensidade é 2.000 newtons, tá? Então, nessas condições também haverá uma aceleração. Ele vai partir do repouso. Vou me encontrar a aceleração e transformar em um problema de cinemática. Como? Dessa forma aqui, ó. Força resultante é massa, né, vezes aceleração. Força resultante é 2.000 newtons. A massa, 1 tonelada, são 1.000 quilos, tá? Vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá, agora se transforma em um problema de cinemática. Porque, veja, eu tenho um corpo que vai partir do repouso com uma aceleração A, tá? Aí eu quero saber sua velocidade, né? Após 10 segundos. Após 10 segundos, isso. Qual vai ser a velocidade, né? Mantendo a aceleração. Então, aqui. Bom, é bem simples, né? É a equação horária da velocidade. A velocidade, né? Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que passou. Bom,
parte do repouso, inicialmente em repouso, né? Tá dito ali. Então é 0 mais 2 vezes 10. Ou seja, 20 metros por segundo. Acontece que ele quer em quilômetros por hora. Pra gente chegar lá, né? Multiplica por 3,6. Pra estar nesse assunto, tá? Tem que já ter estudado cinemática. Então, isso aqui já é um resultado que tem que saber. Vezes 3,6 dá 72 quilômetros por hora. Né? Porque se fosse agora de quilômetro por hora para metro por segundo, eu dividiria por 3,6, que daria 20. Enfim, 72 quilômetros por hora. Letra C. Sabendo que A igual a 6 newton, B igual a 4 newtons, o módulo do vetor soma dos vetores A e B, que formam um ângulo de 60 graus entre si e atuam sobre um ponto material, vale. Bom, dá os valores aqui de seno de 60 e cosseno de 60. Seguinte, é mais de vetores, tá? Mas é bom a gente relembrar a importância de ter um bom domínio sobre vetores quando se estuda a lei de Newton, ou qualquer outro assunto de física que envolve vetores, tá? Vamos lá. Ele deu os módulos, né, dos vetores A e B e deu o ângulo. Pronto. Com essas informações eu posso calcular a soma e a diferença, tá? Da seguinte forma. Lembrando que aqui vai ser o vetor A, tá? Lembrando que o ângulo entre dois vetores é o ângulo quando eles estão conectados na mesma origem, tá? Então, se eu digo, eu tenho os vetores A e B, o ângulo entre eles é 60, então é essa configuração que eu estou me referindo. Muita gente pode fazer errado e fazer assim, ó. Cuidado. Tem gente que poderia fazer assim. Tá errado, tá? Não é assim. Quando ele se refere ao ângulo entre dois vetores, isso também tem no PDF, tem em aula que eu expliquei. É assim, tá? O ângulo, os vetores têm que estar conectados assim. Beleza. Ele deu os módulos, já tem um ângulo. Eu vou usar aqui vou enfileirar, né? Para somar, tem que enfileirar. Então, aqui vai ficar o B, aqui vai ficar o A. Um vetor, lembrando, eu posso alterar sua posição que eu estou desenhando, tá? Graficamente, eu só não posso alterar seu módulo, nem direção, nem sentido. Então, basicamente, eu peguei o vetor A, né? E trouxe ele, peguei e coloquei ele aqui. Não alterei seu módulo, não alterei seu sentido, não alterei sua direção, tá? Só desenhei ele de outro lugar. Isso pode ser feito, tá? O módulo de B é 4, então já vou colocar aqui os módulos, 4. Aqui é 6. Bom, vamos lá. Eu trouxe o vetor para cá, né? Então, pela regra do paralelogramo, se aqui é 60, aqui também seria 60. Para completar 180, né? Que isso aqui é meia circunferência. 120. Pronto. Então o vetor resultante é esse aqui, tá? Esse é o vetor módulo de A mais B. Beleza? Então vamos lá. O módulo desse vetor resultante de A mais B, vou usar essa notação mesmo. Aí eu uso a lei dos cossenos, né? Então, 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 6 cosseno de 120, que é menos 1/2, tá? Então fica 36 mais 16 mais esse 2 corta com cosseno de 120, aqui fica mais, tá? Porque isso é menos 2, tá? Ó. Isso é menos 2 vezes
menos o meio. O que dá igual a 1, né? Enfim. Mais 4 vezes 6, que é 24. Pronto. Isso aqui vai dar 76. Que fatorando é 4 vezes 19. Portanto, o módulo, tirando a raiz, né? O módulo de A mais B é igual a 2 raiz de 19 newtons. Tá? Bem tranquilo aí. Para quem estudou vetores, né? Letra E. SpaceX 2010. Deseja-se imprimir a um objeto de 5 kg inicialmente em repouso uma velocidade de 15 metros por segundo em 3 segundos. Assim, a força média resultante aplicada ao objeto tem módulo igual a quanto? Ó, para quem já estudou um pouco de física, né, já passou por física, sabe que tem duas formas de resolver isso aqui. Vou fazer, digamos assim, da forma clássica, que é pela lei de Newton, tá? Mas também dá para fazer pela quantidade, o teorema do impulso, né? Impulso e quantidade de movimento. Mas, como a gente está em leis de Newton, vou usar as leis de Newton. Bom, vamos lá. Vamos de trás para frente. A gente sabe que uma força resultante causa uma aceleração. Tá? Então, normalmente, a gente pode encontrar a força resultante para depois encontrar a aceleração. Agora vamos fazer o caminho contrário. A gente vai encontrar a aceleração para depois encontrar a força resultante. Bom, pensa comigo. O corpo estava em repouso e adquire velocidade. Houve uma aceleração, tá? Então veja, o objeto estava em repouso e após 3 segundos adquire uma velocidade final de 15 metros por segundo, tá? Não importa a direção, vamos dizer que seja horizontal. Isso aqui, tá? Após um intervalo de tempo de 3 segundos. A aceleração, tá? Na unidade que a gente vai encontrar, vai ter que ser em metros por segundo ao quadrado. Dá para fazer até de cabeça, tá? Veja. A gente vai encontrar um valor que vai ser em metro por segundo ao quadrado. Sempre bom prestar atenção nas unidades. Metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metro por segundo por segundo. Ou seja, é o quanto o corpo varia a velocidade por segundo. Tá? Bom, 15 metros por segundo em 3 segundos, dá para saber que foi 5 metros por segundo a cada segundo, né? Então, 5, 5, 5. A cada 1 segundo aumentou 5 metros por segundo. Isso é coisa de cinemática, tá? Só estou relembrando aqui. Só para ver que dá para fazer de cabeça. Mas, quiser usar a definição, a aceleração, né? Variação de velocidade pelo tempo que variou a velocidade. A variação aqui foi de 15, né? De 0 a 15 é 15 em 3 segundos, tá? Logo, a aceleração média do objeto foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Para adquirir uma aceleração, houve uma força resultante. A diferença é que em cinemática, a gente estudamos o movimento sem se preocupar com a causa. Já tem aceleração, já tem velocidade, já tem tudo, e a gente só trabalha com isso. A gente estuda a lei de Newton para entender que para haver uma aceleração deve haver uma força resultante. É a segunda lei de Newton. Então, para adquirir uma aceleração, houve uma força resultante, tá? Que vai ter mesma direção e sentido. Então, vamos lá. O módulo da força resultante é massa vezes o módulo da aceleração. Se eu quiser deixar mais bonito, eu faço assim, ó.
Então, força resultante, massa, a massa é de 5 quilos, vezes 5. O módulo da força resultante, que pode ser uma ou mais de uma, importa é, quando a gente soma vetorialmente, vai dar um vetor cujo módulo é de 25 newtons. Letra D.